Boa noite, queridos irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao culto de adoração da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E é em nome de Jesus que nós damos início a este momento, a esse tempo onde estaremos dedicando um espaço para louvar o nosso Deus e também aprender da sua palavra. Quero lhe convidar a estar atento à leitura bíblica que faremos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e verso 16. Onde lemos o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Com este pensamento da palavra de Deus em nossos corações, lhe convido a ficar em atitude de reverência, em posição de oração, para juntos nos apresentarmos diante de Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento que temos o privilégio e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque bondosamente sentimos o Teu cuidado, a Tua proteção para cada um de nós. Nesse instante, suplicamos que venhas perdoar os nossos pecados e as nossas faltas e venha ser conosco, através do Teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado, para o ensinamento que será apresentado esta noite. Te pedimos que seja com cada internauta que está acompanhando esse culto, abençoando, concedendo as bênçãos que todos eles têm buscado de Ti. Essas bênçãos suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o Senhor, queridos irmãos, por esse maravilhoso hino que acabamos de acompanhar. Queridos irmãos, neste mês de janeiro nós estamos iniciando algumas novas fases em nossas vidas, não é verdade? Sempre que se inicia um ano, nós temos novos propósitos, novos objetivos, novas coisas que estabelecemos para realizar em nossas vidas. E oro para que o Senhor seja com você, dando força, dando sabedoria, para que os propósitos, principalmente relacionados à vida espiritual, à vida cristã, possam ser levados a efeito na sua vida e que Deus venha lhe abençoar ricamente. E aqui na TV Conectados com Deus, vamos iniciar este ano nos cultos aos domingos, no culto de adoração, estudando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, o pastor Davi Pai Silva estará trazendo para nós uma série de estudos onde cada culto estará abordando um dos capítulos do livro de Romanos. E aí seguiremos não somente no mês de janeiro, mas nos meses seguintes também, na medida das possibilidades, trazendo esta série de mensagens, esta série de estudos. Porém, antes nós queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pelas ricas bênçãos que bondosamente Ele tem nos concedido. E de que forma nós vamos fazer isso? Através de uma oferta. Aí na tela já está os nossos dados, os dados das contas aqui da TV Conectados com Deus, meios através dos quais você pode fazer a sua contribuição. Se você tem dificuldade de fazer essa anotação, lembre-se que na descrição deste vídeo, na descrição dessa transmissão, você também tem essas informações. As informações das contas aqui da TV Conectados, meios pelos quais você pode contribuir para este ministério. Nesse instante, vamos louvar a Deus enquanto dedicamos a Ele a nossa oferta. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor como gratidão. Louvado seja o Senhor por esse cântico e também louvado seja o Senhor pela oferta que você dedicou a Ele. Que Deus venha retribuir em bênçãos sobre todos os seus filhos nesse mundo. Amém? Queridos irmãos, como já mencionamos, durante esse mês de janeiro, nós teremos uma série de considerações na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós estaremos iniciando essas considerações com a apresentação do pastor Davi Pai Silva. Nesta noite ele estará abordando de forma expositiva o primeiro capítulo desta carta de Paulo aos nossos irmãos de Roma, lá da Antiguidade. Então, convidamos a todos vocês a abrirem suas Bíblias, pegarem suas Bíblias, tomarem também seu bloco de anotações e aí vamos acompanhar o irmão Davi nesta exposição, nesta apresentação e com a graça de Deus tirar ricas lições, ricos ensinamentos para a nossa vida. Com o pastor Davi, a palavra.
Olá, amigos, irmãos, internautas, estamos muito agradecidos a Deus porque Ele nos dá mais uma oportunidade de estar na sua presença e estudar a sua palavra. Vamos manter uma atitude de reverência, vamos orar para que o Espírito de Deus nos possa dirigir e abrir o nosso coração para entender a sua palavra. Durante 4 apresentações, nós vamos estudar a carta aos Romanos. E, segundo a inspiração, diz a Ellen White o seguinte: em sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho. Ele afirmava a sua posição nas questões que estavam agitando as igrejas judaicas e gentílicas e mostrava que as esperanças e promessas que haviam pertencido outrora aos judeus, especialmente, eram agora oferecidas também aos gentios. Com grande poder, o apóstolo apresentava a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pela instrução enviada aos cristãos de Roma. Mas quão pouco podia ele prever o vasto alcance da influência de suas palavras. Através dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como um farol a guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi esta a luz que dissipou as trevas que envolviam a mente de Lutero e revelou-lhe o poder do sangue de Cristo para purificar do pecado. A mesma luz tem guiado a verdadeira fonte para purificar, dando perdão e paz, milhares de almas sobrecarregadas de pecado. Cada cristão tem motivos para agradecer a Deus pela epístola aos Romanos. Atos dos Apóstolos 373, 374. Qual era o pensamento de Lutero a respeito desta carta aos Romanos? Lutero declarou: esta epístola é, sem dúvida, o escrito mais importante do Novo Testamento e o mais puro evangelho. É digno e merecedor de que o cristão não só o conheça de cor, palavra por palavra, mas também com ela se ocupe diariamente, como pão diário para a alma, pois ela jamais poderá ser lida ou contemplada em demasia. E quanto mais se lida com ela, tanto mais agradável e gostosa ela fica. Encontramos, portanto, nessa epístola, em superabundância, aquilo que um cristão deve saber: o que é lei, evangelho, pecado, castigo, graça, justiça, fé, Cristo, Deus, boas obras, amor, esperança, cruz. E como devemos proceder com todo mundo, seja justo ou pecador, forte ou fraco, amigo ou inimigo, em relação a nós mesmos. Além disso, tudo está fundamentado de forma excelente com o passagem da Escritura, como exemplos dele mesmo e dos profetas, de modo a não ficar nada a desejar. Por isso também parece que nesta epístola Paulo quis fazer um resumo de toda a doutrina cristã e evangélica, bem como fornecer um acesso a todo o Antigo Testamento. Pois sem dúvida que tiver essa carta no coração, tem consigo a luz e a força do Antigo Testamento. Por isso, familiarize-se cada cristão com ela e se exercite com ela constantemente. Para isso Deus conceda a sua graça. Esse era o conceito de Lutero a respeito da carta aos Romanos. Bem, irmãos, Paulo começa a sua carta se identificando a si mesmo. Ele diz assim: servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. Interessante que a palavra original para servo, no grego, é doulos. Doulos significa não apenas servo, significa escravo. O escravo, ele não tem vontade própria, ele faz a vontade do seu senhor. E nesse contexto, a palavra servo que Paulo usa aqui, ou o escravo, significa a total submissão do cristão à vontade de Cristo, à vontade de Deus.
Ele diz assim, chamado para ser apóstolo. Apóstolo era um título dado àqueles que tiveram relacionamento pessoal com Cristo e que receberam uma missão de transmitir ao mundo o que eles aprenderam de Cristo. Ele diz separado para o Evangelho de Deus. A palavra separado ela é aplicada no sentido de santificado. Santificado quer dizer algo ou alguém que é separado para Deus, para cumprir a sua vontade, cumprir uma missão. Diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Agora Paulo ele começa a identificar a Jesus. Diz assim no versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, queridos irmãos, a ressurreição é uma manifestação especial do poder de Deus que foi revelado em Cristo. Ele diz assim, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então, a graça que nós possuímos, ela provém de Cristo, através do Espírito Santo que nos é transmitida e comunicada. E ele diz assim, por amor do seu nome, para obediência por fé. A única obediência que agrada a Deus é aquela obediência que vem da fé em Cristo. Porque a obediência do homem separado de Cristo não tem nenhum valor, ela é contaminada pelo pecado. Então a obediência que é aceitável a Deus é aquela que é apresentada através da fé em Cristo Jesus. Entre todos os gentios, de cujo número também sois vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E ele diz a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Observe, irmãos, que a pessoa que se entrega a Cristo, ela é chamada de santo. Santo porque foi separada, foi dedicada a Deus. Mas ela ainda não é perfeita. Então ele diz assim, chamados para ser santos. Quer dizer, no momento que o pecador se entrega a Cristo, ele é considerado santo. Ele é separado do mundo, separado do pecado. Ele é dedicado a Deus. Mas ele ainda não é perfeito, ele precisa aperfeiçoar o seu caráter pela graça de Deus. Então ele aqui usa a expressão para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bem, Paulo em seguida ele fala do seu desejo de ir a Roma, de transmitir a eles a palavra de Deus. Embora Paulo não fosse o fundador da igreja de Roma, ainda existe muito debate entre os teólogos sobre como surgiu a igreja de Roma. A igreja de Roma, alguns creem que foi resultado daqueles cristãos que estavam presentes, aqueles judeus que estavam presentes no dia de Pentecostes, e eles receberam ali a palavra e dali voltaram para diferentes lugares levando a palavra. Outros creem que a igreja de Roma foi resultado de alguém que já estava convertido em outra parte e afluiu a Roma e ali transmitiu o evangelho. Agora, queridos irmãos, vamos ver o tema central de toda a carta aos Romanos. Observem, verso 16, aqui 16 e 17, aqui está o centro da epístola aos Romanos. Diz ele, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bem, precisaríamos, irmãos, ter uma compreensão tanto quanto possível, mais clara do que o que é o evangelho. A palavra evangelho, ela quer dizer boas notícias, boa nova. E qual é a boa nova do evangelho para os pecadores? Aqui diz assim, é o poder de Deus para a salvação. Interessante que, de acordo com João 3,16, Deus amou o mundo. Deus quer salvar o mundo todo. Mas só será salvo quem crer. Quer dizer, quem manifestar disposição de aceitar
a boa vontade de Deus para com os pecadores, revelado no plano da redenção, revelado na pessoa de Cristo, na sua vida perfeita, na sua justiça e na sua morte que foi consumada na cruz do Calvário. Então aqui diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas, mas existe uma exceção. Só será salvo aquele que crê no Evangelho, aquele que aceita o poder de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu gostaria de novamente voltar a Lutero. Lutero teve uma dificuldade muito grande para compreender Romanos 1, 16 e 17. Como nós sabemos, Lutero era um católico zeloso, praticante. Ele dedicou quase toda a vida ao convento. Ali ele jejuava, ali ele deitava no chão frio, ele se açoitava, ele fazia todo tipo de penitência para tornar-se aceitável a Deus. E diz Lutero mais tarde que aquilo quase que o levou à morte. Ele sofreu muito naquelas suas penitências procurando tornar-se aceitável a Deus. Quando Lutero leu Romanos, ele ficou empolgado, ele falou assim que ele encontrou o Evangelho, que nós somos salvos pelo Evangelho. Somos salvos não pela nossa obra, pelo nosso sofrimento, pela nossa obediência, nós somos salvos pela obra de Deus, pelo amor de Deus. Então, o que é que ele diz em comentando o tema central de Romanos, que é 16, 17, o justo viverá da fé? Diz ele assim: de cara eu percebi claramente que a graça de Deus é absolutamente necessária para se atingir a luz e a vida eterna. Ele já entendeu que o homem era salvo unicamente pela graça de Deus. Agora ele diz assim: e eu, de forma ansiosa e diligente, trabalhei para entender a palavra de Paulo em Romanos 1,17. Qual era o problema? Lutero havia aprendido que a palavra justiça era sinônimo de ira de Deus contra o pecador. E sempre que ele lia justiça, ele estremecia. Justiça de Deus significa desejo de Deus punir o pecador que transgrediu a sua lei. E ele diz assim: eu trabalhei para entender a palavra de Paulo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele ficou contente quando ele entendeu que o homem é salvo pela graça mediante o Evangelho. Mas quando ele leu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele ficou novamente desanimado, porque ele entendeu a justiça de Deus e a ira de Deus. A ira de Deus se revela no Evangelho contra o pecador. E ele diz que passou vários dias, diz ele, eu questionei essa passagem por um longo tempo, e nela trabalhei porque a expressão justiça de Deus era complicada para mim. Essa expressão costumava ser explicada como sendo a justiça de Deus, uma virtude pela qual ele próprio é justo e condena os pecadores. Então, percebam o problema, qual é? Deus é justo e ele manifesta a sua justiça condenando o pecador. Isso fazia Lutero odiar a Deus. Ele olhava a Deus como um ser tirano, arbitrário, severo, que estava procurando uma oportunidade para punir o pecador. E ele diz, foi dessa forma que todos os mestres da igreja, com exceção de Agostinho, interpretaram essa passagem. E ele diz, porém, todas as vezes que eu lia o Evangelho, desejava que Deus nunca tivesse revelado o Evangelho. Quem poderia amar um Deus que estava irado, que julgava e condenava as pessoas? Assim ele olhava a Deus. Um Deus que condena, um Deus que castiga, um Deus que pune. Esse equívoco continuou em mim até que, observem, iluminado pelo Espírito Santo, finalmente examinei com mais cuidado a palavra de Abacuque. O justo viverá por fé. Dessa passagem concluí que a vida tinha de ser derivada da fé. Então, toda a Escritura se tornou clara para mim e o próprio céu se abriu para mim. Agora vemos essa radiante luz muito claramente e somos privilegiados por desfrutá-la em abundância. Bem, queridos irmãos, a ideia de Lutero, a ideia das pessoas daquele tempo é que Deus
é um ser justo que odeia o pecador, que ele quer revelar sua ira na punição do pecador. Bem, os historiadores dizem que a reforma realmente começou quando Lutero ele pregou na igreja de Wittenberg aquelas 95 teses contra a indulgência. Mas na minha compreensão, a reforma realmente começou quando Lutero entendeu que a ira de Deus não se revela contra o pecador. Quando a palavra de Deus, Paulo diz assim, a justiça de Deus se revela no Evangelho, quer dizer, a ira de Deus se manifestou contra Cristo, que se tornou o nosso substituto. Vamos ver se nós entendemos bem esse ponto, que é fundamental. Quer dizer, Jesus é o nosso substituto. Ele viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. E ele morreu no Calvário, naquele dia terrível, naquela sexta-feira terrível. Ele sofreu a ira de Deus contra o pecado, a ponto dele dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando Lutero entendeu que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não punindo o pecador, mas punindo Cristo como o nosso Salvador, nosso substituto. Ali Lutero diz que eu entrei no paraíso. Ali eu entendi o que significa o justo viverá da fé. Agora, vamos ver um comentário de alguns outros estudiosos, que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. Nesse caso, Romanos 1, 16 e 17, é o Monte Everest, seu ponto culminante. Esses dois versículos formam a transição da introdução para o tema da epístola. São o tema central da carta, e todo o restante da epístola é apenas um comentário em torno deles. O texto em tela traz a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é a essência do Evangelho. Com ela a igreja mantém-se ou cai. Bem, queridos irmãos, então, embora tenhamos falado muitas vezes de justificação pela fé, ainda não é, essa verdade ainda não é bem compreendida. Quer dizer, o pecador, ele só é perdoado, ele só é justificado, ele só é declarado justo, ele só é feito justo mediante a fé em Cristo como nosso Salvador pessoal. Quer dizer, tudo que nós façamos, independente de Cristo, não tem valor. Quando nós cremos em Cristo, como nós aceitamos a sua vida perfeita, a sua morte expiatória no Calvário em nosso lugar e confiamos plenamente nesse sacrifício, nós somos justificados, nós somos perdoados. Charles Edman está correto quando diz que o Evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Então, queridos irmãos, como Lutero disse que nós deveríamos estudar a carta aos Romanos detidamente, o ideal, diz ele, seria memorizar todo o livro e estudar cada palavra, claro, com oração, pedindo para que o Espírito de Deus nos abra a mente. Então, enquanto nós estamos apresentando esses estudos, eu gostaria de recomendar a todos os nossos internautas que estudassem a carta aos Romanos, que orassem para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente e compreender essa carta que, conforme os reformadores entendiam, a carta aos Romanos é a chave para compreender toda a palavra de Deus. Porque ali Paulo, ele, de maneira didática, de maneira profunda, sistemática, ele explica o Evangelho de Deus. Diz aqui a inspiração, a justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé na obra de Cristo. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, mas a obra que Deus faz por nós em Cristo, que nos traz a vida eterna. Não é nossa justiça que nos recomenda a Deus, mas a justiça de Cristo, a nós imputada. O justo, que é Cristo, justifica o injusto. O injusto que não tem justiça própria é justificado ao confiar na justiça de Jesus Cristo, o justo. Agora, observem essa frase muito importante. Aos que se envergonham do Evangelho, essa é uma classe. Aos que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Interessante que Paulo, o que ele declarou em Romanos 1,16?
não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, aqui, quando nós lemos de Paulo que ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho, vamos entender o contexto. O Evangelho não é apenas uma doutrina, o Evangelho é Cristo, é a pessoa de Cristo, com a sua perfeita justiça, a sua morte expiatória, a sua ressurreição. Isso é Evangelho. Então, naquele tempo, dizer que um homem que morreu na cruz, no meio de dois ladrões, isso era um tremendo escândalo. Então, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1 que o Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quer dizer, os gregos achavam um verdadeiro absurdo dizer que alguém que morreu como um criminoso, no meio de dois criminosos, pregado na cruz do Calvário, que era um instrumento de tortura mais horrível que havia. Era uma loucura para os gregos. Porque os gregos, eles criam que o homem é salvo pelo conhecimento, pela sabedoria, pela filosofia. Então, quando entendemos o que significava no tempo de Paulo, a cruz do Calvário, e Paulo dizia assim, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Como que o Evangelho, um homem que morreu na cruz, debaixo de tortura, debaixo de zombaria, considerado o pior criminoso no meio de dois criminosos, que ele é o Salvador, então os judeus tinham vergonha disso. Eles achavam que era um escândalo. Por isso que eles tinham uma perseguição tão terrível contra Paulo ao pregar essa palavra de Deus. Mas Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de quantos? De todos os que creem. Hoje vemos florescer no mundo um outro Evangelho. E Paulo, em Gálatas capítulo 1, ele diz assim, se alguém vos trouxer um outro Evangelho, além desse, seja amaldiçoado. Bem, queridos irmãos, então o que significa Romanos 1, 16 e 17? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Está claro, queridos irmãos, como que a justiça de Deus se revelou no Evangelho? Quer dizer, Deus, ele puniu o pecado na pessoa de Cristo. Ele não nos puniu, mas puniu a Cristo em nosso lugar. É por isso que o Evangelho é a pessoa de Cristo sofrendo e morrendo no Calvário. Embora o Evangelho tenha mais detalhes, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para 1 Coríntios 15, quando Paulo diz o seguinte a respeito do Evangelho. Observe essas palavras, se puderem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 1, Paulo diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Observem, somos salvos pelo Evangelho, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora Paulo ele começa a detalhar alguns pontos chaves do Evangelho. No versículo 3 de 1 Coríntios 15, ele diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o ponto clímax, ponto alto do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas não ficou nisso, né? No versículo 4 ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo deixa claro que se Cristo tivesse morrido, mas tivesse permanecido na sepultura, nós não teríamos esperança. Mas ele diz, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E no verso 5 ele diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, queridos irmãos,
aqui Paulo ele explica a parte central do Evangelho, embora o Evangelho inclua outras coisas. Por exemplo, quando Jesus nasceu em Belém, qual foi a mensagem dos anjos? Disseram os anjos: eis que eu vos trago boa nova de grande alegria. Qual era a boa nova? Quer dizer, o Evangelho. Que na cidade de Davi nasceu Cristo, o Salvador, o Senhor. Então o Evangelho ele começa com a encarnação, ele continua com a vida perfeita de Cristo, culmina com a morte de Cristo, seguido pela ressurreição de Cristo. Ele agora ascende aos céus como nosso intercessor e voltará em breve para levar-nos ao lar celestial. Então Paulo ele explica o que é o Evangelho. Voltando a Romanos no capítulo 1, nós encontramos outros detalhes muito importantes. Aqui agora Paulo, depois de explicar o que é o Evangelho e dizer que não se envergonha do Evangelho, ele começa a descrever a condição dos gentios, dos pagãos, mas note bem, dos pagãos que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a pregação, rejeitaram o Evangelho. Qual é a condição? Qual a condição que esses pagãos, esses gentios, eles alcançaram por rejeitar o conhecimento de Deus? Observem que a partir do versículo 18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Observem, no Evangelho, aquele castigo que era para mim, aquela morte eterna que era para mim, ela foi assumida por Cristo. Então o Evangelho é Jesus, o inocente, o justo, tomando o meu lugar, tomando o lugar dos injustos, dos pecadores. Mas o que acontece com os pecadores que rejeitam essa provisão? Então aquela ira de Deus que foi dirigida a Cristo é dirigida a eles, porque rejeitam o Evangelho. Então diz aqui o apóstolo Paulo: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade de Deus pela injustiça. Verso 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora vem um ponto importante, como que Deus se revela ao pecador? Há pelo menos 3 maneiras básicas de como Deus se revela. Deus se revela pela pregação da palavra. Esse é um instrumento essencial na exposição do Evangelho. Deus se revela através da natureza. E Deus se revela através do seu Espírito Santo. Então, queridos irmãos, há 3 maneiras básicas, mediante as quais Deus se revela. Deus revela o seu amor, revela o seu Evangelho aos pecadores. Em primeiro lugar, é a pregação da palavra de Deus que revela o amor de Deus através de Cristo. Deus se revela também através da natureza, através das suas obras criadas. Deus se revela através do seu Espírito, falando à consciência de cada pessoa. Essas são as 3 maneiras básicas. Agora observem que no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então Deus se revela a cada pessoa através da natureza. Interessante, há um texto muito bonito no livro Desejado, naquele capítulo, um dos meus pequeninos irmãos, ali fala de uma classe de pessoas que nunca ouviu uma pregação da palavra, nunca conheceram a Bíblia, nunca receberam nenhum pregador, mas serão salvos. Por quê? Porque eles receberam o amor de Deus através do seu Espírito e através da natureza, e viveram a luz que receberam. Eles são salvos pela graça de Cristo, embora nunca tenham ouvido falar da graça de Cristo. Interessante que lá em Zacarias fala de uma classe de pessoas que estará no céu, e ela, quando vir as mãos feridas de Cristo, elas vão ficar surpresas, porque nunca ouviram falar disso. E elas vão fazer a pergunta: que feridas são estas? E Jesus vai responder: essas são as feridas com que fui ferido
na casa dos meus amigos. Então aqui é mencionada uma classe de pessoas que será salva sem nunca ter ouvido uma pregação humana. Ela ouviu a voz de Deus na consciência pelo Espírito Santo e através da natureza. Então aqui diz, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E agora Paulo diz assim, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, realmente, no dia do juízo final, nenhuma pessoa terá desculpa por se perder, porque Deus se revela de muitas maneiras. Primeiramente pela palavra, depois pelo seu Espírito e pela natureza. Aqui diz Paulo, todos os homens são, por isso, indesculpáveis. Agora, irmãos, o versículo 21, ele é muito essencial para compreendermos a maneira de Deus lidar com as pessoas. Por que que certas pessoas se tornam depravadas? Porque conheceram a verdade e rejeitaram. Aqui diz assim, todos são indesculpáveis. Verso 21 diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Observem, essas pessoas tiveram conhecimento de Deus, mas não o aceitaram, não o reconheceram. Diz assim, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Então, queridos irmãos, aqui fala de uma pessoa, note bem, não fala dos gentios em geral, não. Fala daqueles gentios, daqueles pagãos que receberam o conhecimento de Deus, mas o rejeitaram. Vamos citar um exemplo. Quando Paulo esteve em Atenas e pregou para aqueles homens ilustrados, aqueles filósofos, qual foi a reação deles quando ele falou de ressurreição dos mortos? Ele disse, olha, esse homem aí não está muito bom da cabeça, né? E ele disse, vamos te ouvir um outro tempo. Quer dizer, eles ouviram a palavra de Deus e rejeitaram. Então, o homem se torna pior e pior, não por ter nascido gentio, nascido pagão, não. É porque ele, tendo ouvido o conhecimento de Deus, eles o rejeitaram. É por isso que vem as consequências. Observem agora, no verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, nós não podemos entender o verso 24 sem entender os versos anteriores. Então, aqueles homens que receberam o conhecimento da palavra de Deus e rejeitaram o conhecimento, eles se tornam cada vez mais e mais corruptos. E aqui aparece a expressão, Deus entregou tais homens à imundícia. Não é um ato arbitrário de Deus. É que aqueles homens, eles escolheram o pecado. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então aqui diz a expressão, Deus entregou. Quer dizer, em outras palavras, Deus respeita a decisão da pessoa. Se a pessoa aceitou a Cristo, Deus respeita a decisão e coloca toda a graça, todo o céu para trabalhar em favor daquela pessoa. Mas quando as pessoas rejeitam o amor de Deus, rejeitam o conhecimento de Deus, então aqui diz, Deus os entregou à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Percebem? Para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, irmãos, vamos entender bem o pensamento? Quando a palavra de Deus diz assim, Deus os entregou aquilo, é que eles primeiro se entregaram aquilo. E Deus respeita, Deus apenas confirma aquilo que eles decidiram. Porque Deus, ele dá ao homem liberdade de escolha e respeita a escolha que o homem fez, embora o homem não deixe de sofrer as consequências, né? Observem agora o versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus. Aparece outra vez a expressão. Como se Deus tivesse decidido entregar aquela pessoa por pecado. Não, mas não é isso. Aquelas pessoas escolheram o pecado, escolheram a corrupção, escolheram a idolatria. E agora aqui diz assim, por causa disso, por causa de quê? Porque eles escolheram aquilo, os entregou Deus a paixões infames. Agora, irmãos, começam a aparecer aqui uma lista dos pecados mais degradantes. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Contrário à natureza. Aqui fala das mulheres
praticando atos contrários à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Bem, eu quero revisar aqui um pouquinho, irmão, voltar um pouquinho ao tempo, né? Então, vamos ver se esse ponto fica claro. O homem ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, ouve a pregação e rejeita a pregação. Pelo fato de rejeitar, ele se degrada, ele se corrompe, ele se desmoraliza e Deus respeita a sua decisão. E agora esses homens vão praticar, esses seres humanos vão praticar os piores pecados, mais degradantes. Então aqui diz assim, recebe a punição pelo seu erro. Agora volta Paulo a dizer no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento. Vocês estão vendo aqui a causa do problema? Havendo os homens desprezado o conhecimento, aqui no verso 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Agora, irmãos, vamos observar que Paulo não está falando apenas de um tipo de pecado, homossexualidade, não está falando de lesbianismo, homossexualismo, apenas isto. Está dizendo mais coisas. Observem, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, queridos irmãos, eu gostaria que você examinasse bem essa lista, para ver se nós também não estamos incluídos nela. Que aqui é claro que Paulo ele condena a depravação moral, o lesbianismo, o homossexualismo, tudo isso, né? Mas ele não fica só nisso. Ele menciona outros pecados também, como já mencionei, né? Aqui diz injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores. Quer dizer difamadores, aqueles que desfazem a fama dos outros, aqueles que prejudicam o caráter de outros. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Então aqui Paulo ele apresenta uma lista de pecados resultantes do desprezo ao conhecimento de Deus. Então Deus revelou o seu evangelho, ele revela o seu amor através da pregação da palavra, através do seu Espírito Santo, através da natureza. Quando os homens rejeitam esse conhecimento do amor de Deus, eles se entregam à corrupção e Deus reconhece o direito dele de fazer isso. E agora o homem, ele se torna instrumento do demônio para praticar o pecado. Bem, queridos irmãos, qual é a solução para tudo isto? A solução está em Romanos 1, 16, 17. O que disse o apóstolo? Não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, queridos amigos, internautas, Deus, ele tomou todas as providências para a nossa salvação, na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador pessoal, quando nós aceitamos o seu sacrifício por nós, aceitamos a sua vida justa em lugar da nossa, nós somos perdoados, nós somos justificados,
nós nascemos de novo e somos transformados e preparados para o lar celestial. Então, queridos irmãos, aqui no capítulo 1, Paulo apresenta o tema básico e ele apresenta também a condição a que o homem chega quando ele rejeita o conhecimento de Deus, quando ele rejeita o Evangelho. Que Deus nos abençoe para que nós aceitemos a provisão, que nós aceitemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, que aceitemos a sua justiça, a sua obra por nós, para que sejamos justificados e transformados pela sua graça. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Sempre vou louvar. Forte escudo tomarei, fiel coração usarei. Dos meus pés eu vou firmar e a verdade anunciar. Cristo vou lutar, Ele me amou e veio me salvar. Grato sou ao meu Senhor, por isso sempre vou louvar. Oh, Cristo vou lutar, Ele me amou e veio me salvar. Grato sou ao meu Senhor, por isso sempre vou Agradecemos a Deus por esta mensagem maravilhosa que recebemos esta noite. Com certeza, quando paramos para estudar a palavra de Deus de uma forma mais direcionada, com mais cuidado, nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas. Que Deus venha abençoar o pastor Davi, que Deus venha abençoar a cada um de nós, que as lições aprendidas esta noite possa frutificar no nosso dia a dia. Queridos irmãos, nesse instante quero convidar a todos vocês para juntos nós nos apresentarmos a Deus através de uma oração, agradecendo pelo estudo que acabamos de ter e também pedindo ao Senhor, apresentando ao Senhor os muitos pedidos de oração que nós recebemos esta noite. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, chegamos à Tua presença, muito agradecidos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo maravilhoso plano da redenção. Agradecemos pela pessoa de Jesus Cristo, que viveu uma vida justa, uma vida perfeita, que morreu no Calvário em nosso lugar, ressuscitou e agora intercede em nosso favor. Senhor Deus, trabalhe em nosso coração e dá-nos graça para receber essa provisão. Toma, querido Pai Celestial, o nosso coração e imputa a sua justiça perfeita em nós e capacita-nos a viver para a Tua glória. Abre a nossa compreensão da Tua palavra e prepara-nos para a breve volta de Jesus, em cujo nome te pedimos essas bênçãos. Amém. Assim, em nome de Jesus, damos por concluído esse culto de adoração, que a graça e a paz de Deus permaneça conosco. Amém? Queridos irmãos, assim nós chegamos ao término deste culto de adoração. E hoje foi somente esta primeira etapa desta série de estudo da carta de Paulo aos Romanos. No próximo domingo nós teremos a sequência, estaremos estudando o segundo capítulo. E quero já deixar um desafio para você. Aproveite essa semana, já faça as suas considerações, estude
o segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Porque quando chegar na próxima semana, você já estará bem inteirado do assunto. E quando o pastor Davi der sequência aqui à exposição, às explicações desse capítulo, você já estará assim bem ligado, já estará bem por dentro do assunto. Bom, na próxima quarta-feira nós estaremos aqui para continuarmos adorando a Deus no nosso culto de oração. Que Deus te abençoe e nos encontramos então neste próximo encontro. Até lá!